Os elementos vegetais num projeto são capazes de transformar e dar vida a todos os espaços que tu está projetando, sejam eles abertos ou fechados. E eles podem proporcionar ainda para os usuários uma experiência sensorial e cheia de percepções. Mas como escolher corretamente as tuas espécies vegetais? Porte. Nós temos a tendência de pensar muito no elemento arbóreo, mas na verdade a gente tem 4 planos de porte a serem pensados: forrações, grama, arbustos e aí sim as espécies arbóreas. As gramas são camadas de vegetação que são constituídas por terra, raízes e gramíneas, e elas conformam os tapetes vegetais, que vão ser aplicados sobre o terreno e que com o tempo podem se fortalecer e dar unidade com as camadas de pavimentação que tu projetou. Então, pela baixa altura e pelo tipo de folha, ela permite receber camadas sem deteriorar muito rápido e elas resultam então numa camada de área que é pisoteável. Já as forrações são espécies vegetais de baixa estatura que vão apresentar então uma variação muito grande de cores, de texturas, de folhagens, de ramificações, medidas, diferentes espessuras e elas não permitem o pisoteio. Elas vão determinar então quais são essas áreas que não são pisoteáveis do teu projeto. Existem forrações não floríferas e forrações floríferas, que são, obviamente, as espécies com flores. Os arbustos são aquela espécie com um porte intermediário, geralmente associados à altura de um guarda-corpo, por exemplo. Então, pela altura média e pela disposição dos galhos, são frequentemente utilizados de modo a proteger algumas áreas e estabelecer limites entre aquela camada de forração, de florífera e entre a camada das espécies arbóreas. As espécies arbóreas são as árvores, cujos troncos mantêm a estrutura dos galhos e das folhas. São as espécies que mais compõem o teu espaço aberto e fechado pela representatividade e pelo maior porte que elas têm. Num próximo vídeo eu vou te explicar de forma mais aprofundada sobre esse elemento arbóreo, o espaço disponível e a quantidade. Avalia o espaço disponível que tu tem e cria os teus limites, de preferência fora dos locais de passagem. Então, quanto menor o teu espaço, menos espécies tu vai utilizar. Não adianta tentar trazer mudinha de tudo que é lugar que tu foi e tentar compor dentro de um espaço que seja muito pequeno. Então, uma regra geral, para um espaço reduzido, tu vai escolher 2 ou 3 variedades vegetais. Para espaços maiores, o porte de cada espécie, e aí a gente tem que pensar, o porte atual ou o porte que essa espécie vai atingir antes de tu decidir a quantidade de espécies que tu vai colocar. Se mesmo assim tu ainda estiver indeciso, tu pode pensar no seguinte: se tu quiser um espaço com um impacto imediato, bem preenchido logo no primeiro ano do projeto, tu vai ter que colocar as estacas muito mais próximas umas das outras ou adquirir espécies maiores que também são mais caras. Se tu não tiver pressa, deixa crescer à vontade, preenchendo os vazios com algumas espécies de floração anual se tu quiser. Cores. Um espaço colorido é geralmente um presente para o projeto, mas a gente tem que pensar que a gente não pode confundir e misturar cores demais. O ambiente construído ao redor é importante, então tenta combinar as espécies vegetais floríferas com a paleta de cores do teu projeto. Em termos de efeito visual, a gente pode pensar como as flores de cores quentes, amarelo, vermelho, laranja, vão te dar para o teu jardim, para o teu espaço aberto, um visual bem suntuoso, mais aconchegante. Ao invés das cores frias, como flores azuis, lilás, roxas, vão fazer o teu jardim, o teu espaço aberto parecer maior do que ele realmente é. Então é interessante pensar nessas cores para quando tu tem espaços muito pequenos. Estilo. Definir o objetivo do teu jardim é normalmente uma questão que antecede até mesmo a escolha e a aquisição das espécies que tu vai utilizar.
A ideia é projetar um espaço ao redor do espaço edificado que combine os estilos dos dois elementos. Por exemplo, um jardim com inspiração inglesa não combina com um volume edificado simétrico, porque ele é muito orgânico. Por exemplo, ao passo que um jardim francês não vai combinar com um estilo mais contemporâneo, porque ele é super rigoroso. Então a gente precisa definir qual é o estilo que tu quer e combinar com o estilo do espaço edificado ao redor que tu tem. Sazonalidade. É de conhecimento que a primavera é, por excelência, a época das flores, mas geralmente não é a época mais adequada para o plantio, ela é a época da floração. A gente sabe que aqueles meses, né, regra geral, os meses do ano que não tem a letra R no mês são os mais adequados para o plantio. Então a gente costuma dizer ali maio, junho, julho, agosto são os meses adequados para plantar árvores, arbustos e tudo que tiver alguma característica um pouco mais perene. Então, geralmente no outono. Fique atento a essa questão da sazonalidade e a estação adequada para o plantio de cada uma das espécies, em especial quando a gente estiver falando de espécies floríferas. Nativa ou exótica? As plantas nativas são aquelas de ocorrência local, aquele ambiente onde se pensa o plantio, ou seja, são originárias daquele local e ocorrem de forma espontânea na região. As exóticas não ocorrem naturalmente naquele local de plantio, elas são originárias de outros ecossistemas. Então, a minha sugestão é sempre dar preferência para as espécies nativas. Isso não significa que tu não possa usar as exóticas como uma composição do teu projeto, mas em termos de quantidade, dar preferência significa usar mais as nativas do que as exóticas. Quando a gente usa espécies exóticas de uma maneira indiscriminada, a gente pode proporcionar um espaço com baixa interação com o ecossistema ao redor, além de estar prestando um serviço ambiental mais reduzido quando a gente compara com um local de vegetação nativa que tem uma evolução muito mais interativa com a fauna local, por exemplo, com as abelhas, com as espécies dos insetos que precisam daquelas espécies floríferas principalmente, e acaba tendo uma relação mais íntima com esses micro-organismos do solo e também com as plantas vizinhas, né, atuando como aquela espécie de âncoras de um equilíbrio que é interdependente. Isso é uma explicação um pouco mais aprofundada para tu entender por que a gente tem um número de opções de nativas que sejam muito mais viáveis para compor o nosso paisagismo, e a gente tem uma oferta, né, muito maior de acordo com cada região que a gente está falando. Então, dá sempre preferência para as espécies nativas para compor um ecossistema mais integrado no teu local. Eu espero que essas 6 sugestões te ajudem no momento da tomada de decisão para a escolha das espécies para o teu espaço aberto. E bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.